Está no ar, no Divã do Gicovati, um programa interativo que apresento todos os domingos aqui na CBN, das 9 às 10 horas da noite. Para entrar em contato comigo, basta escrever um e-mail, gicovati@cbn.com.br. Esse programa, que comemora os 5 anos da estreia do Divã, foi gravado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo, no dia 31 de julho de 2012. Os internautas também puderam acompanhar a gravação em tempo real através do site da CBN, e quem está comigo aqui mais uma vez, como sempre, é a Caroline Tamacia. Há 5 anos, os ouvintes e internautas da CBN têm um encontro marcado com Flávio Gicovati todo domingo, das 9 às 10 da noite. Sexo, ciúme, inveja, paixão, depressão, não há assunto proibido no Divã, que começou a ser transmitido no estúdio da CBN e hoje em dia conta sempre com uma plateia participativa e é totalmente interativo. Gicovati conhece como poucos a alma humana. É psiquiatra e psicoterapeuta há 45 anos e já atendeu a mais de 9.000 pacientes. Tem 30 livros publicados que já venderam 1 milhão de exemplares. E para comemorar os 5 anos no Divã, vamos repassar os principais temas abordados no programa. Esses assuntos já foram, inclusive, transformados em livro, lançados pela editora Globo na coleção CBN Livros. Vamos aproveitar e utilizar trechos deste livro no Divã do Gicovati para guiar nossa conversa. Boa noite, Dr. Flávio, boa noite, ouvintes, boa noite a toda a plateia. Boa noite. Doutora, a gente pode começar hoje com o tema ciúmes, que abre ali o rol de assuntos que o senhor aborda no livro. Eu vou ler um trecho do livro e a gente conversa sobre isso. O ciúme é parte integrante do nosso modo de ser e certamente tem bases biológicas, porque se manifesta de forma espontânea nas crianças, mas pode ser estimulado ou não por uma determinada cultura, e a brasileira o incentiva, já que está entre as chamadas provas de amor. Doutor, o ciúme é realmente uma prova de amor ou é uma prova de egoísmo? Então, você sabe que eu não sei de onde é que tiraram essa ideia do ciúme como prova de amor, porque realmente é uma manifestação evidentemente natural do ser humano, não só do ser humano, diga-se de passagem, o ciúme também está presente em alguns animais, pelo menos naqueles que convivem conosco, não é? Os cachorros são extraordinariamente ciumentos, pelo menos os meus. Não sei o de vocês, mas os meus são, né? Então a gente vai chegar perto de um, eu tenho 3, vai tentar fazer carinho em algum deles, os outros 2 vêm correndo e atravessam na frente. Quer dizer, não é nem um pouco sutil nem delicada a manifestação ciumenta dos cachorros. Nas crianças pequenas, né? As crianças sentem ameaça quando chega um irmãozinho. Se perguntar para qualquer menino de 2 anos, olha, então vai chegar o irmãozinho, você está contente, você quer ganhar o irmãozinho? Todos eles respondem clara e friamente, não. Não tem o menor interesse no irmãozinho, né? Muitos irmãos pequenininhos já foram mordidos, já levaram tapas, foram derrubados e outras manifestações de carinho típico dessa faixa etária. Agora, entre adultos, sobra um resíduo disso, né? Então tem um lado, vamos dizer assim, de ciúme, de natureza, e esse ciúme que eu estou falando é um ciúme de natureza sentimental. Quer dizer, mesmo nos adultos mais amadurecidos, esse ciúme não desaparece, porque existe talvez ele desapareça no sentido do sentimental, no sentido de tanta exclusividade, no sentido de que só eu posso ser objeto de interesse ou de sentimento por parte da pessoa amada. Mas eu posso não ser o único, mas tem que ser o mais importante, né? Então eu tenho que ser prioridade. E nas relações afetivas existe muito esse aspecto de que a prioridade tem que ser do parceiro sentimental principal. Podem ter os filhos, pode ter outros, pode ter a mãe, pode ter os pais daquela pessoa, mas o número 1 tem que ser o amado. Então esse cargo de número 1 não pode ser colocado em outro lugar. Mesmo não pode ser colocado nos filhos, porque por mais que se queira subestimar
às vezes, aquilo que apareceu na psicanálise do Freud, o triângulo amoroso que se forma entre pai e filho, principalmente pai e filho homem, é um fato indiscutível. Entre a mãe e a filha, é fato indiscutível. E isso não pode ser minimizado. O aspecto sentimental do ciúme existe e é quase que inexorável. O ciúme sexual, que obviamente existem alguns grupos de pessoas que desde os anos 60, 70, vêm tentando fazê-lo desaparecer, assim, por decreto. Então, que a pessoa possa ter múltiplos parceiros sexuais, mantido um único vínculo sentimental, que seria o famoso, a história hoje, do poliamor, antigamente se chamava casamento aberto, tudo muda o nome, mas não muda a história e não muda a problemática também. Então, todos esses aspectos, eles envolvem uma possibilidade teórica, mas que na prática não costuma funcionar. Funciona por um tempo, machuca, maltrata um pouquinho, a pessoa aguenta, segura a onda, mas se houver qualquer tipo de preferência pelo outro, ou de envolvimentozinho em relação a uma outra pessoa, também trava tudo. Agora, existem muitas manifestações que são de insegurança pessoal. Então, existe o ciúme que se fundamenta nos fatos, existe o ciúme que se fundamenta em a gente ter um parceiro não confiável, e neste caso, evidentemente, nós estamos diante de um ciúme legítimo, porque um parceiro não confiável dá ciúme mesmo, e o certo nesse caso seria não ter esse parceiro, porque ninguém deve ter um parceiro não confiável, né? Tinha que demitir o parceiro, ou então, o ciúme é próprio da insegurança da pessoa, quer dizer, eu me sinto ameaçado por tudo e por todos o tempo todo, apesar do meu parceiro ser confiável. Então, existem três possibilidades. O ciúme é legítimo porque o parceiro não é confiável, o ciúme é um fato quase que da biologia, que não impede e não permite que a gente não o sinta em determinadas situações emocionais, e o ciúme exagerado, que é a manifestação da insegurança de um indivíduo, que aí sim deveria buscar ajuda psicológica, porque, e não é propriamente uma manifestação de egoísmo, mas é uma manifestação de grande insegurança por parte da pessoa. Doutor, agora sobre a vaidade. Tem um trecho do seu livro que diz: a vaidade é um problema para a felicidade, mas também é difícil imaginar a vida sem vaidade, porque ela estimula ações construtivas, porque as pessoas querem se destacar. Qual seria então, doutor, o limite entre a vaidade legítima e a doença, a patologia? Então, a vaidade é mais ou menos que nem o ciúme. As pessoas brigam, às vezes, com certas características que são da natureza humana, não é? Brigar com a natureza humana é uma briga perdida, né? Não é possível imaginar o ser humano sem nenhum tipo de ciúme, pelo menos até o momento, a não ser um indivíduo tão elevado, não é? Que possa se sentir tão fora dos fatos e da realidade cotidiana de todos nós, como também não existem pessoas totalmente livres da vaidade. No Eclesiastes, no Velho Testamento, está escrito: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Isso não é tola. Aliás, ela contém esta verdade. A vaidade, esse prazer erótico de se exibir e se destacar, é parte do instinto sexual humano. E, portanto, ele vai estar presente mesmo, a menos que a gente não fosse portador desse impulso sexual autoerótico, esse gosto por se exibir, por se sentir meio, assim, emocionado de perceber que tem olhos e olhares para cima da gente. Se a vaidade não existisse, as moças não se enfeitariam tanto, os homens não buscariam se engalanar com medalhas, os militares com um monte de risquinhos, medalhas e pendurar comendas de todo o tipo. A vaidade, ela perde algum tipo de notoriedade, destaque, de chamar a atenção. Ela é mais leve, mais suave em pequenas cidades do interior, onde as pessoas são conhecidas, por exemplo, onde todo mundo se conhece, se cumprimenta. Isso aqui dá um clima de aconchego, de tranquilidade, dos indivíduos não se sentir tão, anônimo. Mais fácil. Agora,
A vaidade, ela é grave, ela é perigosa quando ela rege a vida da gente. A vaidade se torna, na minha opinião, muito grave quando ela está acima de tudo, ou seja, eu tomo minhas decisões pela vaidade. Quando eu tomo as minhas decisões fundadas no bom senso, fundadas, vamos dizer assim, naquilo que é melhor para mim, e depois, já que eu decidi que eu vou fazer uma determinada coisa, eu deixo a vaidade montar em cima do meu projeto, eu acho que ela é até um estímulo, ela é alguma coisa que fortalece e fortifica a minha vontade de progredir, e ela não é tão nociva e maléfica quanto seria se ela fosse a razão que decide as ações que eu vou tomar. E como não poderia deixar de ser nesse programa especial, nós vamos abrir para a plateia fazer perguntas. Já temos uma pessoa posicionada. Boa noite. Seu nome e a sua pergunta. Boa noite, meu nome é Rossana. E a questão é profissional. Quando você lida com uma pessoa que se acha absolutamente sabedora das coisas e você contrapõe, ela chega até a prejudicar o trabalho, como agir? Então, esse é um tema bastante complicado e que um dia talvez nós possamos falar mais detalhadamente sobre isso, porque são pessoas, às vezes, portadoras de um orgulho que é uma forma de vaidade, de exercício da vaidade, mas é vamos dizer assim, uma atividade específica relacionada com o trabalho, que em algum momento, eu prometo a você que nós vamos tratar com mais detalhe ao longo dos próximos programas. Doutor, tem um ouvinte na plateia que perguntou aqui sobre a vaidade para o senhor. Ele disse que já ouviu o senhor dizendo que é perigoso tomarmos decisões munidos de vaidade intelectual. Ele gostaria de entender melhor essa ideia da vaidade intelectual, pois diz que está prestes a iniciar um curso de graduação em Direito e ele dedica essa escolha, em grande parte, à vaidade intelectual que ele tem. Aí ele põe uma observação aqui que fisicamente ele é pouco vaidoso. Então, está certo que o indivíduo pode ser vaidoso fisicamente e intelectualmente também, não é excludente, não é? A vaidade intelectual é a vontade de se destacar pelo gostar de conhecer é uma coisa, gostar de aprender é uma coisa legal. Querer se destacar pelo conhecimento, quer dizer, chamar atenção por aí, querer ficar notório por aí, precisa tomar muito cuidado para não ser um cara chato, uma pessoa inconveniente e desagradável, né? Aquele que gosta de ficar exibindo o seu saber. Essa exibição do saber é que é a vaidade intelectual. O gosto pelo conhecimento não é vaidade. O gosto pelo conhecimento é um prazer legítimo, um dos poucos prazeres que o ser humano tem. Agora, a vaidade intelectual é uma forma de tentar chamar a atenção. É quase assim, o indivíduo não consegue chamar a atenção pela aparência física, vai tentar chamar a atenção pelo conhecimento. Aí ele vira 2 vezes desinteressante. Vamos a mais uma participação da plateia. Boa noite, sua pergunta? Giacomotti, você participou como ator do próprio papel na novela Passione. Tinha vaidade aí? Se tinha, você pode contar um pouco pra gente? Então, e como é que eu vou responder isso? Você sabe, tudo que a gente faz que é público tem vaidade. Aqui também tem vaidade, não é? Aliás, eu estou extremamente envaidecido hoje e orgulhoso com essa enorme manifestação de apreço por mim, que é essa plateia enorme que veio aqui hoje, né? Eu diria até que é mais envaidecido do que com a participação na novela. A participação na novela foi um convite muito honroso para mim, de um amigo queridíssimo de 30 anos, talvez o mais próximo amigo que a gente tenha, que é o autor da novela, e que eu considerei como uma oportunidade também de fazer um trabalho de utilidade social. Obviamente também tem vaidade. Se aparecer na televisão no horário nobre, tem vaidade sempre, né? Quem disser que não tem é mentiroso. Então eu sou vaidoso e não sou mentiroso. Agora, eu não fui para lá por causa da vaidade. Eu fui para lá, primeiro, por causa do convite, que eu achei um enorme elogio que o Silvio fez a mim, ao me convidar, o Silvio de Abreu, que é o diretor, né?
vamos dizer, uma coisa que me alegrou demais, e fui também diante da oportunidade, da possibilidade de mostrar um pouquinho para as pessoas que não têm o privilégio de poder frequentar algum ambiente psicoterapêutico, como é que funciona a intimidade de um trabalho. Eu achei que também foi aí, apesar de tudo e apesar de toda a vaidade, um trabalho que teve também a utilidade social. Esta utilidade social, junto, para mim é fundamental. Só vaidade você não vai me encontrar nunca. Com vaidade, na utilidade social, você vai me encontrar sempre. Voltando ao seu livro, No Divã do Gicovati, doutor, tem um trecho aqui relacionado a sexo que diz: ainda há quem duvide que as fantasias eróticas sejam normais, mas tudo, ou quase tudo que acontece no sexo consentido é normal, porque o sexo é, antes de tudo, um fenômeno da imaginação. Isso é um trecho que o senhor escreveu no livro. Aí eu queria saber o seguinte, tem tanta gente que reclama de sexo de má qualidade, então por que não teria imaginação? E a questão da repressão no sexo, não funciona como uma forma de frear a imaginação? Então, funciona. O sexo é um fenômeno extremamente complicado. Apesar de todo mundo achar que é um assunto já pleno e totalmente resolvido, né, porque praticamente nem se publica mais livros sobre sexo. Acho que o único que publica ainda sobre sexo sou eu. Porque todo mundo acha que é assunto encerrado, todo mundo sabe como é que faz, sabe todos os procedimentos, todo mundo assiste os filmes eróticos e lá parece que eles têm aulas profundas sobre como, profundas em todo o sentido de como funciona a sexualidade, e isso está determinando uma enorme perda de entusiasmo acerca do entendimento do fenômeno erótico como um todo, que é extremamente mais complicado do que isso. Então, o sexo, do meu modo de pensar, ele é um fenômeno pessoal, ele é autoerótico na infância, a criança descobre a sexualidade nela mesma, diferente do amor, que é um fenômeno basicamente interpessoal, a criança sente amor pela mãe, pela presença, pela mãe, pelo fato dela gerar um sentimento de paz e de aconchego. O sexo não, é uma inquietação agradável sentida quando ela toca certas zonas do corpo. Esse fenômeno autoerótico, ele persiste ao longo de toda a vida, tanto assim que o indivíduo pode masturbar em qualquer fase da vida, e a grande verdade também nos homens ao longo de toda a vida. Nas mulheres nem sempre, mas nos homens sempre. E através do fenômeno da imaginação. Quer dizer, a imaginação é que, ou lembrança de alguma experiência anterior, ou algum tipo de fantasia erótica, é que alimenta a masturbação. Hoje a masturbação pode ser alimentada por filmes eróticos que a indústria pornográfica faz em substituição ao imaginário, mas na realidade também não cria grande coisa, apenas transforma em fato visível uma coisa que passava, um filminho que passava na cabeça do homem só, né? E não tem nada de muito original. E sem o filminho também dá para você inventar o filminho, e o imaginário sem dúvida nenhuma, uma área em que as pessoas são mais livres, apesar de que existe a repressão, e a repressão existe sempre, mas na prática, a repressão sobre o imaginário, sobre os pensamentos, é muito menor do que aquilo que as pessoas executam na realidade. Quer dizer, em fantasia, muito pouca gente considera muito grave, não é? A grande maioria das pessoas se sente muito à vontade para manifestar o seu erotismo, qualquer que seja ele, mesmo que com alguma extravagância, no mundo do imaginário, quando ele está com ele mesmo, e principalmente também quando tem um parceiro sentimental e ou sexual bem aberto, não crítico, não repressivo, não, vamos dizer, que não estabelece regras muito rigorosas, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado. Aí já, para fins das trocas interpessoais, depende do parceiro, para ver se o parceiro topa ou não. Para imaginar sozinho na cabeça, eu acho que aí não tem limite mesmo. E sobre a paixão, doutor, um trecho do livro diz: muitos acham que a paixão é um sentimento maior, mais relevante que o amor, mas a paixão também está associada ao medo e à insegurança. Cada um fica se perguntando solitariamente: será que ele ou ainda me quer? Apesar da paixão ser tão valorizada, doutor, quer dizer então que ela não deveria ser o que todos desejam?
Também, porque as pessoas tendem a achar que a rotina do amor mais tranquilo é tediosa, causa tédio. Então, a paixão, e eu tenho definido assim várias vezes, a paixão é um desses termos que é usado com mais de um significado. Tudo que é usado com mais de um significado é uma maravilha para confusão, né? É uma maravilha também para as pessoas inventarem o que quiserem, lhe darem o significado e o sentido, né, de coisa maravilhosa ou de coisa horrível para o mesmo fato, ou para o mesmo termo, não obrigatoriamente para o mesmo fato. As pessoas usam muito paixão como um elemento de grande intensidade erótica. Eu uso a paixão como um sentimento, uma grande intensidade sentimental e não erótica. Aliás, na paixão, muitas vezes o erotismo fica até prejudicado. Às vezes não, mas ele, em geral, pode ficar prejudicado. Então, paixão para mim é uma relação, vamos dizer, um encaixe amoroso de altíssima qualidade, de grande intensidade, justamente em decorrência das afinidades que permitem esse encaixe e essa afinidade, por força da afinidade maior, e esse encaixe assim forte provoca um medo de igual tamanho. Né? O medo justamente de perder a individualidade, que a paixão parece que ameaça, que a gente vai se fundir no outro, o medo de que aquilo se rompa, que é esse que você registrou aí, que a gente fica sempre o tempo todo, será que o outro já desistiu, será que ele ainda não desistiu, será que ele ainda está lá, será que não me ama, e me ama, então tem que ficar se falando de meia em meia hora para ter certeza que o outro ainda não foi embora por causa do medo, porque o medo dá realmente essa sensação de iminência, de ruptura o tempo todo. Então, a paixão tem essa característica de ter esse segundo medo muito forte, que é o medo de perda do parceiro amado, medo de perda da própria individualidade, afora o brutal medo da felicidade, que é um outro assunto que eu também desenvolvi mais intensivamente, apesar de que muitos outros autores, de alguma maneira, tratam direto ou indiretamente dessa ideia, de que felicidade é uma coisa assustadora, uma coisa que pode perfeitamente, em qualquer momento, atrair com mais intensidade alguma tragédia, alguma coisa horrorosa. Então, quanto mais feliz a gente está, parece que mais ameaçado se sente. Então, como a paixão é muito gratificante, muito agradável, parece que ela atrai mais dramaticamente tragédia. E por esses três motivos, quase sempre as histórias de paixão, até hoje, terminam com separação dos que se amam, que é uma coisa muito triste, porque a dor é brutal, as pessoas sofrem loucamente com essa separação, muitos nunca se recuperam para valer disso aí, e mesmo assim, a covardia, que é um problema terrível, a covardia, não é? Não sei se vocês já pensaram alguma vez sobre a covardia, né? Que a covardia é aquela coisa que faz a gente fugir de alguma situação que envolve medo, e um medo que a gente mesmo acha que deveria enfrentar, porque covardia não é fugir de algum medo que a gente acha que é para fugir mesmo, né? Então, quando eu fujo do leão, eu não me sinto covarde, eu me sinto sobrevivente, não é? Agora, se eu fugir de uma coisa, ou de uma circunstância que eu acho que eu devia enfrentar, a covardia é um sentimento horroroso, porque ele, eu não tenho, sabe, quando eu tenho uma violência, uma briga, eu tenho alguém para acusar, ou para botar o dedo, olha o que aquele fulano me fez, ou aquilo que aconteceu, me aborreceu, etc. Na covardia não tem jeito. Eu sou o covarde. Não dá para terceirizar a covardia de jeito nenhum. A covardia é propriedade do covarde. Não tem jeito de dar para ninguém de doar. Né? Então, é muito indigesto. Né? Então, as pessoas fogem do amor por medo, e fugir do amor por medo é covardia neste mau sentido, e depois as pessoas não se perdoam com facilidade pelo fato de terem fugido dessa situação. E isto, naturalmente, é uma dor que muitas vezes o indivíduo carrega por anos e anos ao longo da vida. Nós vamos então a mais uma participação da plateia. Boa noite, sua pergunta. Boa noite. Quando o senhor falou da sexualidade, da imaginação, de pensar uma garota na parte da masturbação, isso acontece muito com o homem, ele fica imaginando, eu fico imaginando uma mulher bonita, linda, assim, com cabelos encaracolados, quando li um dia moreninha, e que não fiquei... É o seu gosto, né?
Não é o gosto universal, né? Não. E gordinha, assim, algumas gordinhas. Não é o seu gosto. E também com bustos bem cheios, assim, Tá bom, isso eu já entendi. Tá bom, pronto. Como lidar com isso, nessa forma de imaginar esse tipo de mulher, essa forma de entender? E quando o senhor falou da paixão, que como eu venha entender ela, as linguagens que ela venha passar, e o sofrimento que ela lhe dá, porque tem horas que a mulher pergunta toda hora se você me ama, me ama, me ama. Parece que a mulher sente muito mais medo disso, de perder o companheiro. E porque isso acontece. Muito obrigado. Tá bom. Então, a fantasia, evidentemente, na masturbatória é mais frequente no homem, principalmente imaginando situação mais de caráter visual, quer dizer, imaginando o tipo físico, os detalhes aí, as características que provocam mais entusiasmo erótico em você, né? Outras pessoas já preferem mulheres magrinhas, loirinhas, de cabelo liso, etc. Isso varia, felizmente, né? Porque senão a situação das pessoas que não coubessem no único molde estaria muito mais complicada. Evidente que talvez os homens tenham uma sexualidade mais voltada para a masturbação do que a mulher, porque existe no homem uma saciedade depois da ejaculação, não é? Que faz com que o homem fique relaxado, fique pronto para dormir, não é? Aliás, tanto faz se estiver na relação com uma mulher, quer dizer, trocando carícias com uma mulher, ou sozinho, os homens ficam sonolentos depois da ejaculação, e isso, então, é um alívio de tensão, alguma coisa que muitos homens praticam como remédio até para as suas tensões. As mulheres não têm esse período refratário deste modo, então elas ficam com uma excitação residual, o que faz com que a masturbação e a experiência orgástica para elas seja menos emocionante do que para o homem. Então, nesse sentido, as mulheres não raramente se masturbam com menos frequência, apesar de que é bastante relevante o número de mulheres que também se masturbam. No caso da paixão, fogem os homens, fogem as mulheres, né? As mulheres têm mais medo que os homens fujam, porque os homens fogem numa situação que as mulheres não fogem. Além de todos os outros medos que os dois têm igual, os homens têm um medo a mais e fogem a mais por uma razão, que é quando a mulher é muito legal. Né? Quando a mulher é muito legal, eles acham que é muita areia para o caminhãozinho deles e eles caem fora. Se eles acharem que eles não estão à altura daquela mulher. Isso não é comum na psicologia feminina. As mulheres não têm essa sensação de que o cara é tão legal que não é para ela. Né? Elas acham que sempre dá, porque dentro da dinâmica das relações, a ideia é que a mulher é para ficar mesmo cabendo em qualquer homem. Para maior serve, para menor é que não serve. Então, para maior tem bastante, né? Os homens, quando sentem que a mulher é maior que eles ficam muito intimidados e eles fogem. E quando eles sentem isso, não quer dizer que elas sejam mesmo. É só a impressão que eles têm. Vamos a mais uma pergunta da plateia. Boa noite. Seu nome? Boa noite. Meu nome é Salete e eu gostaria mais de uma vez, que eu já agradeci outras vezes, de agradecer a CBN por essa oportunidade de estar aqui, ouvindo o senhor, que eu acho um dos melhores psiquiatras que nós temos no Brasil, a minha opinião. Muito obrigado. Muito obrigado por isso mesmo. Doutor, eu acho que praticamente o senhor já respondeu a minha pergunta aí, nos seus primeiros comentários, sobre o sexo, assim, o meu relacionamento é um relacionamento de muitos anos, 8 anos, né? E há uma insegurança da minha parte, assim, a parte social, há uma diferença social muito grande entre eu e a pessoa, e social, profissional, isso me traz uma insegurança muito grande, né? E o sexo é lindo, né, entre nós. Parece que, não sei se você acredita, da coisa da química, né? Só que comigo acontece isso, a insegurança. Em relação a ele? Tem a diferença. Acha ele né? muita areia. Sempre eu acho. Exatamente. Então, eu vou perder. É menos comum nas mulheres, mas pode acontecer. Quer dizer, você ter medo, não é, de que
especialmente se não for um relacionamento muito consolidado, que você possa vir a ser abandonado. Essa é uma hipótese sempre possível. Essa insegurança maior é mais masculina, mas pode acontecer e aparecer também nas mulheres. É evidente também que todo mundo, na realidade, homens e mulheres, preferem relações mais horizontais, ou seja, onde os dois sintam que se merecem, não é? O que deixa todo mundo mais seguro. Apesar que insegurança a gente tem sempre, não é? Também é como uma vaidade, que eu digo que só tem gente vaidosa e gente mentirosa, só existem inseguros e mentirosos também. Todo mundo tem lá suas inseguranças, né? Doutor, no seu livro No Divã do Gicovati, da editora Globo, o senhor fala sobre traição. E aí tem um trecho do livro que diz o seguinte: como garantir lealdade e fidelidade? Tentando escolher parceiros estáveis e de bom caráter. Ainda assim, pequenos deslizes podem ocorrer, porque humanos não são santos. Mas qual que é o segredo, então, doutor, para a gente esquecer uma traição? Como colar os caquinhos depois de uma traição? É possível seguir em frente ou aquilo vai ficar sempre pairando como uma sombra sobre o casal? Então, essa é uma das questões mais complicadas, né? Que é a questão da fidelidade sentimental e, se eventualmente, sexual dentro do casamento. A fidelidade sexual a infidelidade sexual é que corresponde aos pequenos deslizes, porque a infidelidade sentimental não é pequeno, né? É deslize, mas não é pequeno. E a infidelidade sentimental quase sempre define também a existência de problemas mais graves, vamos dizer assim, na dinâmica do casal. Há alguma lacuna muito grave não sendo preenchida por aquele parceiro. Então, sabe, o indivíduo tem lá uma insatisfação porque aquele parceiro ou parceira não lhe dá a devida atenção, ele não se sente confortável para falar tudo o que sente e que pensa, ele se sente eventualmente muito exageradamente criticado ou cobrado pelo parceiro. Então tem alguma insatisfação maior que acaba levando a um estabelecimento de um envolvimento sentimental com outra pessoa, que é alguma insatisfação mais relevante, e aí não é pequeno deslize e o problema, obviamente, ganha complexidade. O pequeno deslize são as infidelidades sexuais mais tradicionalmente masculinas. E essas são assim: o homem está viajando ou com um bando de amigos, toma 5 uísques, está meio bêbado e acaba num bordel e acaba saindo com alguma prostituta e no dia seguinte mal lembra o que aconteceu, não lembra o nome da pessoa, nem coisa nenhuma. Definitivamente é um deslize pequeno, que nem costuma ser percebido pelo parceiro, porque não tem importância nenhuma mesmo, né? É evidente que não é agradável, não é uma coisa que a gente possa recomendar também a ninguém, nem para fazer, nem para passar por isso, mas não é uma desgraça que não dê para esquecer, né? O difícil mesmo são as infidelidades sentimentais, e essas realmente só se houver a possibilidade da pessoa ou do casal fazer uma severa e dramática autocrítica, entender o que anda falhando, os dois reconhecerem que há problema, ou seja, se ficar claro para aquele que foi traído que ele é corresponsável porque ele também não foi tão legal como parceiro sentimental, então ele tem meios e condições de poder repensar e poder estudar, poder considerar a hipótese vamos dizer assim, de uma revisão daquilo que foi a aliança até aquele momento, e por isso mesmo poder considerar a ideia de uma nova fase na relação, porque toda vez que existe uma experiência dramática deste tipo, de um dos dois se envolver sentimentalmente com outro parceiro, a reconstrução passa pelo atingimento de um outro patamar de estabilidade, por um outro patamar, aquilo que tem um autor mexicano, que eu tenho contatado mais recentemente, que escreveu um livro sobre a infidelidade, em que ele fala vamos dizer assim, sair de um quadro de fidelidade passiva, que ele chama, passiva significa simplesmente alguma coisa que a gente
combinou ali com o padre que ia ser assim, a gente vai ser leal e fiel e pronto, para uma fidelidade ativa, ou significa um processo em que ambos assumem uma atitude mais responsável, mais positiva, inclusive de serem mais claros e objetivos na manifestação das suas insatisfações, de poder botar para fora aquilo que está ruim, poder aumentar o grau de intimidade efetiva dentro da relação para que um novo patamar de estabilidade se reinvente. Não é nunca voltar para o que era antes, é criar uma nova forma de se relacionar que permita vamos dizer assim, a reconstrução de uma aliança fundada em alicerces mais sólidos, mais profundos e de qualidade melhor do que a anterior. Doutor, sobre relacionamentos, em um trecho do livro, o senhor diz: fugimos da felicidade sentimental para nos protegermos da tragédia que tememos que ela traia. Tudo errado, felicidade não mata. Então, doutor, por que isso acontece? No momento um casal vive grudado, logo depois passa do êxtase à insegurança total? E por que o medo parece se transformar numa segunda pele dos apaixonados? Por que é tão comum que pessoas generosas acabem fazendo todo tipo de concessão a parceiros egoístas que não estão preocupados com o seu companheiro? Por que a gente vê tanto acontecendo isso? Então, essas alianças entre egoístas e generosos continuam sendo a base da grande maioria das relações. As concessões que as pessoas fazem é sempre por medo de perder o parceiro, sempre por achar que se não agirem desta maneira vão, vamos dizer, criar um contexto trágico de ruptura, de separação, que para o tipo mais generoso sempre aparece como um fracasso na relação, como uma situação em que ele vai ter que viver contextos para os quais ele não está preparado, inclusive de viver ou de ficar sozinho por mais tempo. Ele tem medo das ameaças, porque o tipo mais egoísta ameaça muito o divórcio. O egoísta é sempre aquele que vive ameaçando o divórcio, né? A gente sabe num casal quem é o mais egoísta com facilidade. É o que reclama mais, é o que recebe mais, é o que reclama mais e é o que mais briga e o que mais ameaça o divórcio, né? E nunca é o que divorcia, viu? Também devo dizer que provavelmente essa história do cão que ladra não morde, pelo menos no ramo dos humanos é verdadeiro. Nos cachorros eu não sei. Mas o fato é que, na prática, quase sempre se terminam os relacionamentos é quando o generoso se cansa de agir desta maneira, né? As brigas fazem parte do cotidiano das pessoas de uma maneira tola. As pessoas, inclusive, acham brigas nos casais uma coisa normal, né? Falam das brigas normais dos casais, o que eu não acho nada normal. Eu acho que gente inteligente, educada, pode divergir sem brigar, né? Então, briga é sempre não normal, pelo menos do meu ponto de vista. Acho também que a questão da paixão, como eu já falei agora há pouco, ela tem a ver com esse medo enorme, principalmente da felicidade, e as pessoas têm que acreditar que a felicidade não mata e têm que peitar, porque se felicidade matar mesmo, é melhor que a gente então morra logo, porque se é para viver aqui só para ser infeliz, não vejo vantagem também nenhuma em ficar vivo, né? Agora, a ideia da boa qualidade dos relacionamentos, inclusive aproveitando este momento para falar de um aspecto que eu deixei de lado agora há pouco, que é a questão do tédio, quer dizer, de como as pessoas às vezes acham que uma vida sem briga, uma vida depois que acaba aquela palpitação danada da paixão, porque a paixão, a palpitação não é do amor, a palpitação, eu digo sempre, isso é do medo. É o medo que faz o coração ficar disparado, é o medo que tira a fome, é o medo que faz a gente acordar antes da hora. O amor não faz nada disso, o amor é paz e aconchego. O amor mais medo, que é a paixão, e faz tudo isso por causa do medo. Quando o medo diminui, então sobra só a paixão. E sobrando só o medo, só o amor. Esse só, entre aspas, porque o só é muito mais do que só. E quando sobra só o amor, aí fica tudo calmo, fica tudo pacato, tudo estável, tudo sereno. E aí as pessoas acham que vem o tédio,
Como se a gente só pudesse ter dois estados, um em que a gente deseja muito o outro, e o outro estado em que a gente, por não desejar o outro porque já o possui, a gente fica entediado. Essa é uma ideia tradicional do pensamento filosófico, inclusive, que vem desde o Platão, que diz que a gente não pode desejar o que possui, ou essa ideia de que o homem viveu o desejo ou o tédio do Schopenhauer, e na realidade parece que isso não é verdade, felizmente, não é? Que seja, o indivíduo pode curtir loucamente, curtir a companhia de uma pessoa, pode ter enorme prazer em estar junto com a pessoa e não se entediar. Né? A relação só será entediante se as pessoas forem muito chatas ou desinteressantes. E não porque a vida é obrigatoriamente essa, ou a gente está desejando ou a gente está entediado. A gente pode ter uma casa, a gente deseja muito uma casa, a gente compra uma casa, a gente mora na casa, e a gente pode adorar morar na casa. A gente não fica entediado na casa só porque a gente tem a casa. Né? Essa ideia de que bastou ter para ficar entediado, né? Porque existe essa coisa de pegar gosto, pegar apego, pegar amor. Eu posso desejar um relógio e depois que eu tenho o relógio eu não desejo mais ele, mas eu posso adorar o meu relógio de estimação, que está comigo, me acompanhando desde 40 anos de idade, por exemplo. Por que não? Né? Então, a ideia de que a gente não curte as coisas que tem é uma ideia, felizmente, furada. Vamos a mais uma participação da plateia. Boa noite, sua pergunta. Boa noite, Carol. Boa noite, Dr. Flávio. Eu sou Maria Aparecida. Com relação à traição, é a artimanha do parceiro, a alegação de que a insatisfação sexual do casal permite que ele mantenha a relação com o outro. Isso é uma coisa meio costumeira em homens, principalmente. O senhor concorda com isso? Porque não, é uma artimanha uma vida sexual mais rica com a mulher não se dispõe a ter uma vida tão rica com eles, então eles, por isso, se sentem à vontade para ter vida sexual com outras mulheres? Isso. Primeiro que se isso é realmente uma artimanha, e se é preponderante, ocorre mais em homens. Aqui ocorre mais em homem, ocorre. Agora, aqui, você colocar com artimanha que eu não saberia responder, porque às vezes existe efetivamente uma insatisfação masculina pelo fato de que muitas mulheres também se referem sexualmente aos seus parceiros, né? Elas às vezes são um pouco, vamos dizer assim, regulam no sentido, aí sim, até como artimanha de se fazer de mais difícil do que deveriam. E aí ofende muito e mexe muito com a vaidade masculina, porque o orgulho masculino fica extremamente ofendido quando rejeitado sexualmente. Agora, o que é fato é o seguinte, que às vezes existe uma intensidade de desejo diferente entre os parceiros amorosos, né? Como é que se resolve isso? Eu acho que se resolve, primeiro, conversando muito, com boa vontade, né? Fazendo com que as pessoas não radicalizem posições, né? Aquele que tem um desejo um pouquinho menor, que dê uma maneirada aí e se solte um pouquinho mais, porque o desejo não é a única forma de ter prazer na relação. Às vezes a gente começa a mulher principalmente, né, pode começar uma troca de carícia sem achar muita graça, no meio das trocas já começa a ficar engraçado, né? Então um pouquinho de boa vontade também não custa, e os homens, se tiverem um desejo muito mais forte do que do que a disposição das suas esposas, também podem perfeitamente tentar ou maneirar um pouquinho ou recorrer mais do que tudo à masturbação, ao invés de ficar correndo atrás de outras mulheres, né? Existe sempre um jeito de acordo. A masturbação, não sei como é que as pessoas pensam, mas a masturbação não pode ser colocada na categoria da infidelidade, porque se for colocada, aí não tem jeito. Aí complicou, entendeu? Vamos à última pergunta do bloco. Boa noite, seu nome? Boa noite, meu nome é Wanda. Boa noite, Carol. Boa noite, doutor. Parabenizo, doutor. Espetacular, né? Parabéns e obrigada aí pela atuação desses 5 anos. Doutor, é possível um relacionamento, você manter durante 13 anos um relacionamento
onde a pessoa ela é totalmente dedicada, amorosa com você, te escreve poemas, liga 20 vezes, fala que te ama, que você é a pessoa mais espetacular, mesmo sabendo que você não é tão espetacular assim. Você tem, né, grandes desafios até contra isso, mas ela sustenta isso e depois acaba um momento onde ela diz que te traiu durante 13 anos e vai embora. E é possível a pessoa ter esse comportamento e não se ver, e não ver isso, e a pessoa não enxergar e pensar, puxa, o que aconteceu, que eu não vi isso, nunca passou nem pela cabeça que isso aconteceria. Isso é possível assim, ser tão cega ao ponto de você não conseguir identificar? Eu confesso para você que por 13 anos seguidos assim eu nunca vi. Que isso possa acontecer momentaneamente, ou a partir do 11º ano, o indivíduo não mudar de comportamento, continuar com um discurso amoroso e de repente ter outra parceria, né, ou outra mulher fora. Enquanto o indivíduo está indeciso entre as duas, isso evidentemente pode acontecer, do indivíduo sentir até que de verdade ele tem sentimento pelas duas e que esse sentimento pelas duas não permite a ele decidir com qual das duas ficar. E ele então vai ficando com as duas. Agora, isso aqui, que seria quase que uma bigamia mesmo consolidada desde o primeiro dia, com um discurso que na realidade parecia só para encobrir, para enganar, né, a esposa, é uma raridade, inclusive porque vamos dizer assim, já um personagem quase, vamos dizer assim, mórbido, quer dizer, quase um psicopata, né? Quer dizer, uma pessoa que engana com uma competência que, assim, aquela cara de pau que já não é para qualquer um, né? Porque isso é totalmente não usual. Felizmente, é pouco comum, né? E, evidentemente, a pessoa que se deixou enganar, às vezes faz uma retrospectiva e vê que tinha um ou outro sinalzinho de que realmente havia essa chance de estar acontecendo. Se faz a retrospectiva e nem isso tinha, então aí o cara, além de tudo, é um artista incomum, né? E voltamos aqui para um trecho que o senhor escreveu no livro No Divã do Gicovati, da CBN Livros, editado pela editora Globo. E é um trecho que trata de solidão, doutor. Diz assim: na vida moderna não há mais solidez nas relações afetivas, assim como não há estabilidade na maioria das atividades profissionais. Não é de se espantar que o número de pessoas sozinhas, quando poderiam estar em boa companhia, seja tão grande. Qual então seria a saída, doutor? Aprender a conviver bem consigo mesmo? Essa é uma pergunta. E outra, hoje em dia parece assim uma epidemia. As mulheres reclamam de falta de boa companhia masculina, e isso a gente vê cada vez mais. Tem solução, ainda mais quando se vê mulheres que estudam mais e ganham bem. Esse tipo de mulher que está surgindo assusta os homens? Elas estariam condenadas à solidão, então? Então, um pouco até já falei sobre isso em algum outro momento aqui. O mundo é um mundo em mudança, né? As relações são todas elas mais fluidas, o mundo é muito mais líquido, como disse o Zygmunt Bauman, do que já foi. As relações de trabalho são instáveis, o divórcio é cada vez mais frequente, o número de pessoas sozinhas aumenta mesmo. Nos grandes centros urbanos do primeiro mundo, esse número é de em torno de 50% ou mais. Em São Paulo, capital, o número de pessoas que moram sozinhas é de 15% e, portanto, um número baixo. Ao mesmo tempo que a solidão continua sendo um fantasma que assusta a muita gente, a verdade é que as condições técnicas para se viver sozinho melhoraram muito. Hoje as pessoas têm porções individuais nos supermercados, têm micro-ondas, têm flats, têm condição objetiva, inclusive principalmente os homens, para morarem sozinhos, e muitos preferem até, mais do que no passado, morar sozinho. Então, vai crescendo o número de pessoas que gostam da ideia de ser dono do nariz. Tem algumas grandes vantagens, ninguém vai negar, né? Poder dormir a hora que quer, ver o programa de televisão até a hora que quer, desligar e ligar todas as luzes na hora que quiser, comer ou não comer, enfim, todas as coisas que quando a gente vive em dupla tem que ficar negociando, né? A negociação é mais complicada hoje do que era no passado,
porque no passado os homens mandavam e as mulheres obedeciam. Isso era formidável. Mas acabou, né? Acabou e não vai voltar mais. Né? Também na dança era assim, os homens puxavam e as mulheres acompanhavam até na dança. E também hoje desgrudaram, já desde do rock and roll, nunca mais grudaram. Então, cada um tem as suas ideias, as suas opiniões, e ver juntos se torna uma coisa que depende muito mais de afinidades do que dependia antigamente, e, portanto, as relações são mais instáveis mesmo, porque as pessoas não têm muito mais a capacidade de fazer as concessões que faziam antigamente. Então, cada vez menos concessões, cada vez mais teria que haver respeito pelas diferenças. Nós já não aguentamos fazer as concessões e ainda não aprendemos a ter respeito pelas diferenças. Então, estamos vivendo um ponto intermediário em que as relações estão frouxas e se rompendo, porque as pessoas ainda não pegaram a manha de como é que é o novo padrão de relacionamento. Primeiro, ainda não aprenderam a escolher melhor parceiros por afinidade. Segundo, não aprenderam que respeito é absolutamente fundamental quando os dois são seres que têm opinião, cabeça e direito a partilhar, né, com equanimidade as decisões do casal. Evidentemente que existem alguns outros problemas muito complexos, o mais complexo deles é este: o número de mulheres que está se formando, que está se tornando independente economicamente, que está crescendo profissional e intelectualmente, é maior do que o dos homens. Isso é um número e um dado totalmente inesperado. Né? Você podia imaginar que com o feminismo e com a igualdade sexual, social, política das mulheres, nós iríamos chegar a um ponto de meio a meio, 50% de homens e 50% de mulheres nas universidades, por exemplo. Mas não é isso que está acontecendo. Hoje são 60% de mulheres e 40% de homens. E eu não sei se já acabou esse ciclo, porque está mudando assim, e no momento a fotografia é 60-40, pode ser que vai dar 70-30. Então, o que aconteceu com os homens que eles resolveram ficar dormindo enquanto as mulheres foram prosperar? Ninguém sabe. É evidente que as mulheres não gostam muito de ter uns homens pouco interessantes, e as que não gostam de ter homens pouco interessantes vão ter problema, porque o número de mulheres interessantes é maior do que o número de homens interessantes. E cada vez mais vai ser assim. Então, o que vai acontecer, a não ser as pessoas aprenderem a lidar melhor com a solidão, aprender a ter paciência, não é? A única outra alternativa seria as mulheres estabelecerem vínculos com mulheres. O que também, diga-se de passagem, está crescendo, né? E não podia ser diferente. E não tem por que não, porque, vamos dizer, serão relações em nível, porque nem ter interesse em ter relações com parceiros muito aquém daquilo que elas conseguiram e estão cada vez mais conseguindo conquistar. Vamos a mais uma participação da plateia. Olá, sua pergunta, seu nome? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Joana e aqui de Covate. E recentemente eu passei por um momento assim de solidão. E minha mãe foi para a terra dela, passar uns tempos lá, e eu fiquei sozinha em casa. A terra dela onde é? É no Piauí. Piauí. E aí eu fiquei 3 semanas quase sozinha em casa, e já tinha até pensado assim, na adolescência, como se seria legal ou não, né, morar sozinha, mas viver assim sozinha mesmo, sentir essa sensação, foi bem, sei lá, triste para mim, porque já estou solteira faz muito tempo, já estou desempregada também faz alguns meses, e ficar, 2, 3 semanas foi muito... Mudou de ideia, não quer mais morar sozinha. Agora eu penso assim em morar com alguém, né? Mas morar com uma pessoa, pelo menos, porque qualquer barulhinho que fazia, eu ficava meio que com medo, sabe, assim. E também, recentemente, estou passando um pouco por uma crise meio que existencial, né? Procurei na internet. Eu não sei, assim, o que eu estou sentindo, sabe? Porque todo mundo parece que evolui. Todo mundo arranja trabalho, todo mundo arranja um namorado, alguma coisa, menos eu. Parece que estou no marasmo. Parece que piorou a situação. Então, vamos lá. Não sei se é verdade,
porque todo mundo arranja tudo isso, mas enfim, a sensação da gente quando a gente não está bem pode ser desse tipo. Eu acho que a solidão é uma coisa diferente de você ter companhia e de repente ficar sozinho, entendeu? Porque isso aí é um momento agudo da transição. Né? Quando a pessoa está casada há muito tempo, por exemplo, e se separa, é uma dor muito grande, mas não é essa a dor da solidão, essa é a dor da ruptura. Né? A transição de estar acompanhado para ou ficar sozinho. Essa dor é muito mais forte do que aquela que vem depois, quando o indivíduo acomoda e acostuma nesse novo modo de ser. Entendeu? Então, na transição, isso aqui também, em outros programas eu já falei disso, na transição a dor é sempre muito maior do que depois de consolidada a nova condição. Então você experimentou aqui uma de transição e somou com outras variáveis, que evidentemente não fazem parte obrigatória do caso do desemprego. Deve ser mais difícil ou chato até do que ficar sozinho. Eu acho que bem ocupado é muito mais fácil ficar sozinho do que desocupado. Vamos à última participação da plateia. Boa noite, seu nome e pergunta. Boa noite, doutor. Meu nome é Pedrosa. Eu gostaria de saber se crianças terem medo de morrer sozinho, que era um medo que eu tinha na infância. Morrer sozinho? É. Assim, quer dizer... Sem ninguém do seu lado. Mas isso quando criança mesmo ou quando depois de criança. velho, quando eu ficasse velho não ia ter ninguém por... Não, quando criança. O mais curioso é que agora eu perdi esse medo. Se era só quando criança, eu perdi o medo, porque agora já não é mais criança. Hoje você não tem medo mais de morrer ou não tem mais medo de morrer sozinho? De morrer sozinho, né? De morrer também não. Hein? De morrer também não, mas de morrer sozinho, tampouco. Então, eu acho que a criança tem sensações de desamparo terríveis, né? E que talvez sejam a base justamente de todas as sensações de solidão que a gente tem depois na vida adulta mesmo. Né? A sensação de desamparo da criança pequena é enorme, a criança chora com facilidade de noite principalmente, ela tem medos esquisitos de todo tipo, ela é totalmente dependente. Da criança é quase trágica. Só não é mais trágica porque a gente faz de conta que é uma delícia ser criança. Mas, a rigor, fica totalmente na mão de adultos, nem sempre tão cuidadosos, e a gente, a qualquer momento, podendo, criancinha, né? A gente criancinha, a qualquer momento podendo ter uma necessidade que não vai ser atendida. Então é uma situação de desamparo e de dependência horrível. A ideia de que isso pode eventualmente evoluir até na direção da morte seria um degrau a mais que passou pela sua imaginação, pela sua cabeça, e, evidentemente só serve para a gente confirmar a ideia de que realmente as cabeças infantis são formidáveis e cheias de coisas e de ideias que a gente não deveria subestimar, quer dizer, o quanto cada cabeça é realmente uma sentença, e desde os 3, 4 anos de idade. Né? Doutor, a Márcia, que está na plateia, escreveu aqui para a gente nesse tema sobre o combate à solidão. Apesar de sabido que não há receita para a felicidade, quais os comportamentos, estilos de vida, hábitos, etc., que estão mais associados ao estado de felicidade e tranquilidade? De acordo com a sua experiência, pessoas que têm fé, têm maior aceitação, são as mais felizes? Ela pergunta aqui. Então, eu acho que são muitos ingredientes para essa sensação de serenidade, ou de felicidade, ou de bem-estar. Certamente, as pessoas que têm real fé e convicção religiosa teriam uma serenidade maior, por exemplo, diante da possibilidade da morte. Apesar de que não é obrigatório que a gente acompanhe e veja isso acontecer. Pessoas que têm uma visão mais clara de quanto elas não são
que eu acho que é o mais importante do pensamento religioso, e ele não é obrigatoriamente religioso, porque é presente também em todos os pensadores históricos romanos, por exemplo, que é a ideia de que a gente não tem domínio sobre tudo e sobre todas as variáveis. E a gente só deveria se ocupar daquelas que dependem da gente. E na medida em que a gente não se ocupa daquilo que não depende da gente, a gente sofre menos, a gente tem menos angústia, a gente tem menos aflição, menos depressão, menos sentimentos de menos valia também, quer dizer, a gente fica com menos problema de baixa autoestima, pelas coisas não acontecerem como a gente gostaria. Porque muitas das coisas mais importantes desta vida não dependem efetivamente da gente. Então, o que depende da gente são os pensamentos da gente, o comportamento moral da gente, a reação da gente diante das situações objetivas que a vida nos propõe. Isso depende da gente. Nem mesmo as características do corpo da gente dependem da gente. Quer dizer, a gente pode, de repente, ficar doente e isso não depende obrigatoriamente da gente. Então, a felicidade talvez passe por mais do que tudo, pelo indivíduo conseguir refletir e ponderar com sabedoria sobre a vida. Possa ter uma relação afetiva e de qualidade, alguns amigos com os quais eles tenham vínculos afetivos e de qualidade também, e que, portanto, defina, vamos dizer assim, um certo tipo de aconchego, porque parece que esse aconchego, que não é obrigatoriamente só da relação amorosa, mas esse aconchego, essa parte de se sentir também integrado, ou numa comunidade, ou num grupo de amigos, ou num vínculo familiar, tudo isso parece ser ingredientes que contribuem para a felicidade. Não é? Ter uma ocupação interessante, ter um mínimo de condição material, tudo isso é obviamente extremamente importante para a felicidade, uma razoável saúde também, enfim, montão de ingredientes. Felicidade é um pacote muito grande, onde a religiosidade certamente contribui, especialmente se o indivíduo usar a reflexão religiosa para não se sentir tão importante, tão poderoso, achando que ele tem que ser o que vai responder por tudo aquilo que vai lhe acontecer. Um pouco mais de humildade diante do destino maior, eu acho que ajuda as pessoas a serem felizes. Muito obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez eu quero agradecer a este enorme público que esteve presente hoje na Livraria Cultura em São Paulo. Uma enorme satisfação para mim estar comemorando 5 anos com uma plateia assim, presente, participativa, dinâmica e interessada. E eu gostaria de convidar vocês a aparecer aqui toda semana, porque toda terça-feira, ao vivo, aqui, ou todo domingo, das 9 às 10 horas da noite, na Rádio CBN, nós estamos e estaremos, se Deus quiser, ainda por bastante tempo. Participe também você escrevendo para gicovati@cbn.com.br.